Boa tarde, seja muito bem-vindo a este especial informação. O Governo da República deve anunciar a qualquer momento as medidas que vão definir a concretização do estado de emergência decretado pelo Presidente da República ontem. Esta situação excepcional, declarada por Marcelo Rebelo de Sousa face à atual pandemia, está em vigor desde as 0 horas desta quinta-feira e prolonga-se até à meia-noite do dia 2 de abril. Vamos em direto para o Palácio de Belém. A indicação que tenho é que o Primeiro-Ministro ainda não está a falar. Este é um Conselho de Ministros que está a durar já há algumas horas. Os ministros estão reunidos para tentar perceber como vai ser operacionalizada, como está a ser regulamentada, ou estão a tentar regulamentar o estado de emergência decretado por Marcelo Rebelo de Sousa ontem às 7 da noite, hora dos Açores. Hoje também entrou em vigor a suspensão das ligações aéreas para fora da União Europeia a partir dos aeroportos nacionais por um período de 30 dias. O Primeiro-Ministro deve falar daqui a pouco ao país. Entretanto, internamente, o Governo Regional decidiu também deixar os aviões da SAT Açores em terra, manter as tripulações prontas para atuar no caso de apenas serem Vamos ao encontro agora. Tenho uma indicação que o Tiago Contrário está em condições de entrar. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Tudo a postos para o briefing na sequência deste Conselho de Ministros para definir as medidas que vigorarão durante o estado de emergência. Será António Costa a responder a todas as perguntas e a fazer todos os esclarecimentos. O Primeiro-Ministro virá acompanhado de um grupo coordenador de governantes que foi criado para este período em que vigora o estado de emergência. Para além de António Costa, fazem parte deste conjunto os 4 ministros de Estado, Cisa Vieira, Augusto Santos Silva, Mário Centeno e Mariana Vieira da Silva, também os responsáveis pelas pastas diretamente afetadas por este estado de emergência: saúde, administração interna e defesa. O Conselho de Ministros estendeu-se durante mais de 7 horas para definir todas as medidas que vão vigorar ao longo destes 15 dias em que o estado de emergência estará presente em Portugal. Vão-se dando como certas algumas medidas, como o encerramento de estabelecimentos comerciais, com exceção para a alimentação, para as farmácias, para os postos de combustível e também para os bancos. Teletrabalho obrigatório para aquelas funções em que seja possível esta solução. Serviços da administração pública reduzidos ao essencial, limitações na lotação dos transportes públicos, tudo isso para confirmar daqui a poucos minutos com António Costa. Será uma conferência de imprensa com regras especiais, também para evitar contágios do novo coronavírus. Apenas 3 jornalistas presentes no Palácio Nacional da Ajuda, onde decorreu esta reunião do Conselho de Ministros. É um espaço mais amplo, permite aos governantes manterem as distâncias de segurança entre si. Para além destes 3 jornalistas, estarão em videoconferência outros 6 repórteres que colocarão as suas perguntas ao Primeiro-Ministro através deste sistema de vídeo. Há uma chamada de atenção que o Governo tem feito nos últimos minutos, um documento que circula como sendo a resolução deste Conselho de Ministros. Não é um documento oficial, não vale. O documento que vigorará está neste momento a ser ultimado e será apresentado ao pormenor por António Costa. O Primeiro-Ministro, depois desta conferência de imprensa, vai dirigir-se para o Palácio de Belém para a reunião habitual, semanal, que mantém com o chefe do Estado. Será uma reunião presencial, sem a presença dos jornalistas. A Presidência da República
República irá posteriormente divulgar as imagens deste encontro histórico e inédito face ao estado de emergência que vigora em Portugal a partir do dia de hoje até ao próximo dia 2 de abril. Bom, é uma declaração que estaremos atentos para acompanhar nos próximos minutos. Na sala do Palácio da Ajuda, onde decorre há 7 horas este Conselho de Ministros extraordinário. Só se estão também por medidas de segurança apenas 3 jornalistas, outros participarão por videoconferência. Vamos agora em direto para o Solar dos Remédios, onde se encontra Marta Silva. Marta, boa tarde. Boa tarde, Marta. A questão hoje é de fazermos um ponto de situação. Boa tarde, Berta. Nós estamos aqui já a aguardar a qualquer instante a entrada do Diretor Regional da Saúde, ele que é a entidade máxima responsável pela Autoridade Regional de Saúde e que irá então fazer aqui o ponto de situação do boletim epidemiológico do dia de hoje, num dia em que se conheceu mais um caso positivo na Ilha de Faial. Ele que já entrou então aqui na sala de conferências e vai dar início a esta declaração. Fazer de novo ponto de situação do surto de infecção pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme nos tínhamos transmitido ontem, nós tínhamos 17 casos suspeitos, dos quais 2 ontem já tinham dado um resultado negativo e 15 desses aguardavam ainda resultados. Desses 15 que estavam a aguardar, nós entretanto já temos 8 deles dados como negativos. E conforme já foi transmitido no comunicado de hoje de manhã, tivemos mais um caso positivo, deste caso na Ilha do Faial. Temos, portanto, neste momento na região autónoma dos Açores 3 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que importa também ainda dar nota de que dos 15 casos que ontem estava a aguardar, 6 deles ainda aguardam resultados e colheitas de amostras biológicas, 5 deles aguardam resultados e são todos da Ilha de São Miguel, e um aguarda ainda a colheita, neste caso da Ilha de Santa Maria. Relativamente a hoje, nas últimas 24 horas, e como vem sendo habitual, o ponto de situação feito às 13 horas de hoje, temos 9 casos suspeitos, contando com os 6 de ontem, temos neste momento 14 casos suspeitos. Um deles já temos o resultado e é negativo. E temos ainda 8 que aguardam resultados e colheitas. 3 deles aguardam resultados, um deles é da Ilha Terceira e 2 são da Ilha de São Miguel. 5 deles aguardam ainda a colheita da amostra biológica e são um deles da Ilha Terceira, um da Ilha do Faial e 3 da Ilha de São Miguel. Comparativamente a ontem, nós temos neste momento na região autónoma dos Açores 594 vigilâncias ativas. E conforme tive a oportunidade de transmitir, temos neste momento 3 casos positivos na região autónoma dos Açores. Mantemos o primeiro de todos, que é daqui da Ilha Terceira, dos quais, conforme também tenho vindo a transmitir, dos 129 contatos próximos identificados, estão todos ainda assintomáticos. Do segundo caso positivo que foi identificado na Ilha de São Jorge, já foram identificados 27 contatos próximos, também todos eles assintomáticos. Importa também dizer que destes 2 casos positivos da Ilha Terceira, da Ilha de São Jorge, aguardamos ainda validação pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e, como eu disse há pouco, foi hoje identificado, esta madrugada, diagnosticado, melhor dizendo, um 3º caso positivo, neste caso o proveniente da Ilha do Faial. Neste caso estão a ser identificados os contatos próximos, sendo que dos contatos, entretanto, da avaliação da investigação já feita através da Delegação de Saúde, um deles está sintomático, portanto apresenta sinais e sintomas de infecção e, portanto, faz parte dos casos suspeitos que eu transmiti há pouco. Importa dizer que deste 3º caso positivo, o mesmo, através do dispositivo que foi montado nos últimos dias, foi detectado no passado dia 13 de março no aeroporto da Horta e, portanto, foi imediatamente colocado em quarentena, a par dos restantes passageiros também que provinham naquela aeronave, pelo que assim se conseguiu restringir a interação social e, por essa via, como devem compreender, também a possível propagação do vírus.
Relativamente aos utentes internados na região, temos 3 utentes internados no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. 2 deles são os casos positivos que eu referi há pouco. Um deles é um caso suspeito, sendo que o terceiro caso positivo será internado no Hospital da Horta. E como tenho vindo a referir nos últimos dias, todas as decisões relativamente ao internamento e à possível transferência ou não dos casos suspeitos e confirmados aqui na região serão feitos casuisticamente e atendendo depois também sinais de gravidade e ao fim e ao cabo toda a evolução também da situação. Portanto, já tivemos internamentos no Hospital do Divino Espírito Santo, no Hospital do Santo Espírito e iremos ter agora no Hospital da Horta, dentro da linha que entanto tem vindo a transmitir de que temos as unidades de saúde da região preparadas para dar resposta a estas situações. E como também já tive a oportunidade de transmitir, para além das unidades hospitalares, temos também as unidades de saúde ilha e temos neste momento um caso internado na unidade de saúde ilha de São Miguel, que é um caso suspeito, ainda não confirmado, e que se encontra internado na unidade de saúde ilha. Na sequência do comunicado do Governo Regional dos Açores de hoje, importa transmitir aqui informação, também para não provocar o alerta, digamos, junto da população, ou seja, por via da limitação do tráfego aéreo e marítimo na região. As ilhas não irão ficar isoladas, irão manter, ao fim e ao cabo, entanto, todas as ligações por via marítima ou via aérea que digam respeito ao transporte de mercadorias e também, como foi transmitido, também para aqueles casos de força maior. Entenda-se que desses casos de força maior são aqueles casos que estão neste momento também a ser avaliados no âmbito da saúde, todos aqueles que, entanto, tenham motivos de saúde também que levem à sua deslocação também para interilhas, para unidades de maior diferenciação. Dada esta restrição, digamos, progressiva, conforme podem ter vindo a acompanhar agora nos últimos dias, tem sido paulatinamente aplicada também para não restringir de forma abrupta e constranger ao fim e ao cabo também a circulação e a liberdade aqui na região. Importa dar nota, a parte também das medidas que foram sendo tomadas, nomeadamente naquilo que diz respeito à administração pública, encerramento de alguns serviços, de que as famílias agora permanecendo e devendo permanecer o maior período de tempo em casa, importa dar nota disso. Estamos aqui numa fase de contenção alargada, como eu tenho a oportunidade de transmitir nos últimos dias, e todas estas medidas que têm vindo a ser aplicadas é precisamente neste sentido, ou seja, de que as famílias, de que os cidadãos e cidadãs açorianas possam permanecer o máximo tempo possível no seu domicílio, numa fase aqui de contenção, de reserva, de proteção, para que ao fim e ao cabo, entanto, minimizem o máximo possível a interação social e possam, por essa via, adquirir uma infecção pelo novo coronavírus. Para esse efeito, entretanto, também nós estamos e preparamos um plano de contingência para as famílias, que, entanto, também irá ser disponibilizado também na página criada para o efeito também e que poderá ser consultada logo no portal inicial do Governo Regional dos Açores relativamente ao Covid-19. Para esse efeito iremos depois também enviá-la no sentido de ter uma maior proximidade com aqueles que também não têm tanto contato com as novas tecnologias, para câmaras municipais, juntas de freguesia, casas do povo, de maneira que entanto também possa existir essa proximidade e as famílias saibam o que fazer agora durante este período de tempo em que foi pedida, digamos assim, esta quarentena conjunta. E, portanto, iremos também enviar esses esforços também para que, entanto, essa informação também chegue a quem direito. Conforme eu tinha transmitido também ontem, em termos de centros de rastreio, nós já tínhamos, entretanto, dado aqui os primeiros passos na região, antes dos mesmos também serem aplicados em território continental, já tínhamos feito aqui um primeiro contacto aqui na Ilha Terceira, mas importa dizer que neste momento temos já Santa Maria com um centro de rastreio também montado, no qual vai ser feita mesmo até a colheita da amostra biológica hoje do caso suspeito que existe em Santa Maria, e deixem-me dizer-vos também, dar aqui um reforço bastante positivo para toda a equipa de saúde e todos os funcionários da Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria, que à distância e perante ao fim e ao cabo este surto, com todo o receio, com toda, digamos que a preocupação
que o mesmo adquire num contexto singular, como o de uma ilha mais pequena, com menor densidade populacional e com menores recursos, estão de forma corajosa a encetar todos os esforços para dar aqui a melhor resposta também para o surto, minimizando o eventual impacto também que possa ter na ilha de Santa Maria, e não queria deixar aqui de reforçar esse esforço e essa coragem que todos os profissionais tiveram ao longo dos últimos dias. Para além de Santa Maria, a ilha de São Miguel também, a partir das 9 horas da manhã, irá ter também em Ponta Delgada um centro de rastreio, também para que possa fazer essa colheita da amostra biológica. Importa dar nota também disso, como eu disse ontem, de que isto não invalida a colheita da amostra biológica em contexto domiciliário. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar em duas frentes, quer em contexto domiciliário, quer em centro de rastreio, e entenda-se centro de rastreio, digamos que um local onde as pessoas possam, desde que tenham a mobilidade suficiente para isso, se deslocar, para que, entanto, possa ser feita a recolha da amostra biológica localmente, e, portanto, por essa via também, contermos um pouco também da utilização dos equipamentos de proteção individual e, de certa forma, otimizarmos também os recursos existentes na região, e está a ser ponderada também a sua localização também na ilha de São Miguel de um novo centro de rastreio, neste caso no concelho da Ribeira Grande, não obstante também todo o trabalho também que se está a fazer nas restantes ilhas da região também para termos esse recurso disponível. Foi dada nota também hoje, e gostaria de reforçar isso porque é uma mais-valia também para a população. A partir de hoje também a linha de saúde Açores é gratuita, portanto, através do contacto do 808 24 60 24, qualquer cidadão poderá aceder gratuitamente à linha de saúde Açores sem qualquer custo adicional, e, portanto, é de louvar também esta iniciativa da parte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores, no sentido de providenciar aqui uma maior proximidade e acessibilidade à população neste momento. Antes de terminar e de deixar aqui um espaço também para as vossas questões, dúvidas e sugestões também que serão bem-vindas, permitam-me que, entanto, agradeça também publicamente a todos, e nomeadamente à população. Eu penso que é cada vez mais notório, por via até da diminuição da circulação nas nossas ilhas, da população, de que a população está atenta, está alerta, está preocupada, como qualquer um de nós, mas está a aderir de forma bastante satisfatória e cada vez mais crescente às medidas de autoproteção que nós temos aqui incentivado. Como o Sr. Presidente da República teve a oportunidade também de transmitir ontem, nós temos aqui um período longo pela nossa frente. Teremos umas semanas em que irá ser cansativo para qualquer um de nós todo o trabalho e todo o combate que nós iremos ter. E, portanto, dar essa nota de reforço ao fim e ao cabo todo o trabalho que tem vindo a ser feito. Este terceiro caso que surge na Ilha de Faial é um caso de contágio importado, como aconteceu nos dois primeiros casos? Sim, exatamente. Ou seja, neste caso, e isto vai ao encontro da nossa própria definição de caso suspeito aqui na região. Nós optámos por, como eu já tive a oportunidade de transmitir, ir mais além do que aquilo que é a definição de caso suspeito a nível continental. Portanto, consideramos território continental, consideramos, entanto, além fronteiras, como possíveis situações que configurem critérios epidemiológicos que possam conduzir à existência de casos suspeitos, indo ao encontro daquilo que é o cenário atual declarado pela Organização Mundial de Saúde, que é o cenário de pandemia. E, portanto, por essa via, é perfeitamente natural que, entretanto, os casos sejam todos importados e não surjam cá, não é? Portanto, isso é perfeitamente lógico, digamos assim, que eles provenham do exterior aqui para a região. Percebemos aqui o foco de... Em quarentena? Peço desculpa. Este caso estava já em quarentena? Sim, como eu referi, entretanto ele foi triado pela Delegação de Saúde da Horta, quando do momento da chegada ao aeroporto da Horta, e, portanto, todos os passageiros foram triados. Foi-lhes determinada a quarentena, e este foi um dos casos que cumpriu a quarentena e que, portanto, já se encontrava restrita no seu domicílio, de forma, entanto, a diminuir o máximo possível e a minimizar a interação social, o que é um fator bastante positivo. Para termos uma ideia do foco de contágio, por onde passou este utente nos últimos 14 dias, que é o período de quarentena, e também a profissão, para termos uma ideia aqui como é que se controla. A profissão não vou, ao fim e ao cabo, aqui de detalhar, digamos aqui pormenores. Nós vivemos num contexto bastante singular e, portanto, facilmente com dados mais específicos poderemos chegar, digamos assim, aos casos suspeitos, e, portanto, com toda a confidencialidade
e com toda a individualidade que devemos ter perante estes casos, não quero estar aqui a aprofundar questões mais específicas, nomeadamente a profissão que o caso suspeito tem. Mas dar nota de que, entretanto, a infecção terá sido adquirida numa viagem pela Europa, que durou cerca de 2 semanas e que, chegando aqui à região autónoma dos Açores, felizmente foi triada e foi colocada em quarentena e agora, neste momento, foi diagnosticada e iremos proceder ao seu tratamento. Hoje o Governo Regional decidiu suspender todos os voos da SAT Interilhas e os voos vindos do exterior da SAT Azores Airlines. Pergunto-lhe, e retirando aqui o cenário político e expressamente falando num cenário sanitário, pergunto-lhe se não está preocupado por se manterem os voos, por exemplo, da TAP e da Ryanair, entrar pelas vias dos aeroportos, como sabemos. Sim, já tive a oportunidade de transmitir isso. São expectáveis, dia após dia, medidas, digamos assim, nomeadamente por parte da República, que possam ter depois também o seu impacto aqui na região. Não obstante, estamos a fazer todos os esforços possíveis e que estão ao nosso alcance para contermos essas deslocações do exterior para a região. E importa dar nota disso, de que nos últimos dias o decréscimo em termos de passageiros aqui para a região tem sido bastante significativo. Quem possa estar, digamos assim, mais atento, e nomeadamente a comunicação social, que normalmente anda sempre mais à caça disso, digamos assim, e que poderá ver nas chegadas dos aeroportos, vê efetivamente uma diminuição bastante significativa do número de passageiros que atravessam as portas de desembarque. No entanto, volto a dizer, é expectável, dia após dia, que, entretanto, existam outro tipo de medidas por parte do Governo da República. Espera que as medidas concretas de António Costa tragam o encerramento dos aeroportos? Como eu tive a oportunidade de referir ontem, já ontem tinha essa expectativa relativamente também ao Conselho de Estado. Tenho hoje também expectativa relativamente àquilo que irão ser as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. A Ryanair também anunciou que iria encerrar alguns voos a partir do dia 25. Tem alguma informação em relação a esses voos para os Açores? Como assim? Em que sentido? Peço não percebi. A Ryanair anunciou que ia encerrar alguns voos, algumas rotas a partir do dia 25 deste mês. Tem alguma informação em relação a isso para a região autónoma dos Açores? Se tem alguma informação por parte da Ryanair ou ainda não? Tenho informação conforme a que tem, de que irá haver essa diminuição ou essa suspensão. Portanto, é uma informação que para nós é satisfatória, porque irá, ao fim e ao cabo, entanto, reduzir também o número de deslocações aqui para a região e, portanto, já era expectável, digamos assim, há mais tempo. O centro de rastreio de Santa Maria, portanto, que já estará a funcionar. Ontem tinha falado aqui no caso da Terceira, portanto, que seria uma iniciativa que já estava aqui também a funcionar. Em preparação, portanto, ainda não está a funcionar esta. Não, nós, entretanto, aqui na Terceira, por via, digamos, também da proximidade aqui com o hospital, nós, entanto, em algumas das situações fizemos mesmo em conjunto e em parceria aqui com o próprio hospital, não invalidando depois também a criação desse centro de rastreio. Mas neste momento, e isso foi devidamente articulado também com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que tem sido também inestível também na colaboração que tem prestado, temos a qualquer momento também essa possibilidade também de colocar uma tenda também que possa fazer esse rastreio de forma descentralizada, mas neste momento a nossa preocupação é precisamente também, paulatinamente, e à medida também que a evolução do Sur também o assim vai impondo, disponibilizar esses recursos, sobretudo nas ilhas sem hospital. O objetivo é haver quantos centros de rastreio nos Açores? Uma em cada ilha? Sim, neste momento nós temos essa capacidade na região, ou seja, é uma questão de nós irmos, sobretudo agora, preparando as equipas, como vocês devem compreender, e por isso uma nota especial para a equipa de profissionais de saúde que está neste momento em Santa Maria, porque são profissionais do âmbito dos cuidados primários e, portanto, não estão, digamos assim, habituados a lidar com estas situações no dia-a-dia, pese embora depois também todo o esforço tem vindo a ser feito nos últimos meses, nos últimos anos, de formação diferenciada destes profissionais, que de certa forma os empoderou para melhor responder e mais confortavelmente darem a resposta também a estas situações chamadas de exceção. Mas de qualquer das formas, entretanto, nós temos toda essa
toda essa logística também preparada, e por isso é que eu há bocado referi a Proteção Civil, que também tem sido aqui o nosso mediador e o nosso interlocutor, nomeadamente com o componente militar e com a Força Aérea, que também têm sido bastante colaborantes, no sentido de, em qualquer situação imediata que seja necessária dar resposta, rapidamente também conseguiremos dar essa resposta e colocar algum centro de rastreio ou outra necessidade logística numa das ilhas, nomeadamente sem hospital. Já percebemos que as medidas que vão sair hoje do Conselho de Ministros serão aplicadas ipsis verbis na região e por mediação do próprio representante da República. Pergunto-lhe se a região pode ir mais além e se poderá aplicar outras medidas extraordinárias, como por exemplo isolar localidades ou uma ilha, isto num cenário de aumento de casos numa ilha. Como o VAR, é um conselho que a nível nacional tem tido essa questão premente e que isolou a população. Pergunto-lhe se a região poderá ir mais além. A região já foi muito mais além do que o Governo da República. Importa dar nota mesmo até de todo o trabalho que eu tenho transmitido ao longo dos últimos dias. Se estivéssemos à espera, ao fim e ao cabo, entanto, qualquer tipo de medida nesse sentido, estaríamos, de certeza, neste momento, muito pior do que aquilo que estamos ou não estamos, não é? Digamos assim, porque ao abrigo do Estatuto Político-Administrativo próprio da região, encetámos medidas que foram muito para além daquelas que são aplicadas neste momento no continente. Devo dizer-vos que, entanto, fomos bastante criticados também por isso, nomeadamente naquilo que diz respeito à restrição depois também das ligações aéreas. As autoridades nacionais consideravam, digamos assim, que nós não tínhamos essa legitimidade para o fazer. Dizer que tem sido uma luta, efetivamente, para nós implementarmos algumas medidas aqui na região, mas que temos vindo paulatinamente a conseguir implementar e que têm sido, neste momento, evidentemente eficazes, porque estaríamos muito pior se não tivéssemos feito nada e tivéssemos ficado à espera que alguém fizesse alguma coisa por nós. E, portanto, ao abrigo dessa autonomia, nós conseguimos, efetivamente, aqui implementar medidas eficazes de contenção, atendendo àquilo que está a passar de forma muito próxima, apesar da distância geográfica, digamos assim, mas que está a passar de forma muito próxima em território continental e, portanto, iremos fazer todos os possíveis, e estamos a fazer todos os possíveis, para que façamos uma contenção eficaz e eficiente da entrada do surto pelo novo coronavírus aqui na região. Se o estado de emergência tivesse sido decretado mais cedo, teria tido vantagens para a região? Eu penso que teria tido vantagens ao nível nacional, não é? Portanto, a região, como eu estava agora a referir, não ficou à espera desse decreto. Foi decretado agora recentemente, ontem, entretanto, por iniciativa do Sr. Presidente da República e com a anuência também da Assembleia da República, mas da parte da região autónoma dos Açores, dentro daquilo que é a sua competência e o seu alcance, digamos assim, dentro da sua jurisdição, fez e está a fazer tudo o que é possível para dar a melhor resposta à população açoriana. Nós sabemos, entretanto, de um caso de uma passageira que vinha da Graciosa com destino final à Horta, que terá passado, entretanto, em Ponta Delgada e que ter-lhe sido dito que teria de fazer quarentena em Ponta Delgada. Portanto, a partir de agora, naturalmente, não será possível sair. Mas esta questão da quarentena de passageiros interilhas faz sentido? Esteve em cima da mesa? Sim, a quarentena é aplicável em toda a região, ou seja, quem venha do exterior é aplicada a quarentena. Aqueles que, como eu disse ontem, que até ontem, até a implementação dessa medida em conjunto com a ANA Aeroportos, com a PSP, com a SATA e com a Delegação de Saúde de Ponta Delgada, ou seja, restringir, digamos assim, aqui o acesso também, como eu disse ontem, ao lado ar, ou seja, o lado, digamos, em uma área cinzenta em que dificilmente também temos alguma jurisdição. Apesar das pessoas passarem por essa zona de circulação e conseguirem chegar às suas ilhas de destino, não implica que quando lá cheguem tenham a aplicação também da determinação da medida de quarentena. E essa articulação que tem vindo a ser feita entre delegações de saúde, essa comunicação e essa proximidade, e que tem funcionado, e posso-vos dar o exemplo de hoje, também de cidadãos que saíram de São Jorge, mas que, entretanto, chegando a Ponta Delgada, que foram detectados e, portanto, foi-lhes aplicada em Ponta Delgada essa medida de quarentena. E quantas pessoas estarão em quarentena fora da sua ilha de residência? Nós, neste momento, estamos a fazer essa avaliação de forma mais precisa,
precisamente porque nós temos aqui que acautelar agora esta situação da restrição das ligações aéreas e, portanto, não está fora de equação termos aqui alguma medida de exceção e especial, digamos assim, para com aqueles que estejam deslocados na região, para que possam regressar à sua área de residência, com as devidas medidas de cautela e de prevenção também relativamente à propagação do vírus, mas estamos a fazer esse apuramento com todo o rigor, para que depois também encetemos de seguida também as devidas diligências para que possamos proporcionar, ao fim e ao cabo, também o seu regresso à sua área de residência, sendo da região, do continente ou além fronteiras, iremos também contactar com as autoridades de saúde nacionais e internacionais para que, chegando ao seu destino, cumpra também com esse período de quarentena. Eu perguntava-lhe há pouco, portanto, dos passageiros que não vieram do exterior, portanto, que são passageiros interilhas, que só fizeram as viagens interilhas. Esses também seriam obrigados a fazer quarentena? Isso esteve em cima da mesa, essa possibilidade? Os interilhas não, neste momento, ou seja, não existindo transmissão local na região autónoma dos Açores, ou seja, como a Marta teve a oportunidade de referir, temos casos importados, não existindo transmissão local na região autónoma dos Açores, não estamos a impor essa restrição, ou seja, todos aqueles que viajem interilhas, de lhes determinar também o período de quarentena. A partir do momento em que o surto possa ir evoluindo e exista já a transmissão local, aí sim, na salvaguarda ao fim e ao cabo da saúde pública nos determinados contextos das diferentes ilhas, iremos eventualmente ponderar essa hipótese de colocar também alguma restrição e determinar também a quarentena também a essas pessoas. É de conhecimento público que já houve 2 intervenções, uma até delas junto do aeroporto de São Jorge, no caso de fazer cumprir a quarentena a cidadãos estrangeiros que estavam em viagem, não cumpriram em aeroportos de escala e que estavam em desobediência. Pergunto-lhe se já foram detectadas muitas situações como esta e se de facto isto também é decorrente das medidas de reforço de colaboração com a PSP. Sim, exatamente. A Polícia de Segurança Pública, como eu vos dei nota também, penso há 2 dias atrás, tem sido bastante satisfatória naquilo que tem sido esta colaboração que foi encetada, no sentido precisamente de termos essa maior proximidade e esse maior refinamento, digamos assim, também do cumprimento das medidas de quarentena. A Polícia de Segurança Pública nesse aspecto tem sido também inexcedível, tem comunicado diariamente também connosco e reportado essas situações. Importa também dar nota de que a própria população também tem contactado connosco, quer com as delegações de saúde, quer com a Direção Regional da Saúde, a dar nota também de situações dessas e com a própria linha de saúde Açores, que, como vocês devem reparar, nós cada vez mais estamos aqui interligados e temos aqui uma rede de comunicação cada vez mais eficaz e eficiente, que nos tem permitido detectar essas situações e no simples contato com a Polícia de Segurança Pública elas são sinalizadas, são identificadas e são devidamente ajustadas. Isso tem-se verificado desse o caso de São Jorge, ontem também em São Miguel e, portanto, paulatinamente isso tem acontecido em toda a região. Há 2 dias, quando falou sobre esta mesma situação, disse-nos que não havia ainda números confirmados, que não nos conseguia dar o número de quantas pessoas estavam a incumprir a quarentena. Já há números? Incumprir a quarentena não lhe sei dizer em concreto, porque, como eu estava a dizer, neste momento nós estamos a preocupar-nos sobretudo em saber em quantos é que estão em quarentena, a sua proveniência, para depois tomarmos aqui outro tipo de medidas. As que estão a incumprir, como devem calcular agora só, mais recentemente também com esta colaboração também dos agentes das forças de segurança, é que nos tem sido possível também, como eu disse há pouco, refinar aqui mais um pouco também esse trabalho. Mas estamos, ao fim e ao cabo, sempre a atualizar todos estes dados, sendo que agora nos importa sobretudo é saber a proveniência também das pessoas a quem foi terminada a quarentena, para pensarmos no passo seguinte também a dar relativamente a esses casos. As queixas já foram apresentadas no Ministério Público? No Ministério Público nós, entretanto, identificámos uma série de sinalizações que eu também não queria aqui, digamos assim, transmitir, para que, como eu disse há pouco, sendo um ambiente muito pequeno, muito restrito, eu penso que depois muito facilmente se consegue identificar depois esses casos. Eu não queria, digamos assim, aqui... Sim, nós temos aqui, digamos, um hiato temporal que, entanto, nos permite formalizar todas essas queixas junto do Ministério Público. Há alguns meses, digamos assim, nomeadamente meio ano, 6 meses, para que, entanto, essa queixa seja formalizada no Ministério Público.
em primeira instância, aquilo que nós temos estado a fazer é articular com a Polícia de Segurança Pública, ou seja, identificar que nós temos aqui, de certa forma, também um comprovativo adicional desse incumprimento da quarentena, para depois então instruirmos o processo junto do Ministério Público e depois também ter a devida atuação. Os profissionais de saúde são um grupo em risco, estão no fundo expostos à situação do Covid-19. Pergunto-lhe se já foi equacionado um alojamento provisório para estes profissionais que estão a lidar diretamente com os doentes. Tal como aconteceu a nível nacional, o Exército preparou alojamento próprio para evitar que haja um contágio às famílias dos profissionais de saúde. O alojamento próprio não está fora da equação, digamos assim. Aquilo que nós neste momento estamos a articular também com as unidades de saúde, e brevemente também irá ser dada a nota pública também dessa situação, é de que nós estrategicamente iremos fazer aqui uma redução, digamos, do contingente que está neste momento em exercício de funções, ou seja, todas as equipas de profissionais de saúde que funcionem com mais que um elemento, nós iremos tentar reduzir esse contingente para metade, de maneira que, entanto, esse contingente faça um período, digamos, de permanência em contexto domiciliário, nomeadamente de cerca de 2 semanas, que é o período de incubação também do vírus, que possa eventualmente até recorrer também ao teletrabalho e em alguns aspectos mais burocráticos, administrativos, também poder trabalhar no domicílio, mas a resguardá-los durante esse período de 2 semanas para que, entretanto, depois aqueles que fiquem em exercício de funções, depois possam, no fim desse período, eles descansarem e entrar a outra equipa, porque o que importa aqui é pensar estrategicamente num caso de um serviço, de uma unidade de saúde que seja afetada pelo surto de infecção pelo coronavírus. Nós temos, de certa forma, uma reserva estratégica de profissionais de saúde que possa entrar ao ativo para que permita que aqueles que adoeceram ou tenham que ficar em quarentena possam ser resguardados em contexto domiciliário ou em contexto mesmo até de hospitalização em âmbito de internamento. Há meios suficientes para isso ou será necessário um reforço? Como? Peço desculpa? Há meios suficientes para isso ou será necessário um reforço de profissionais de saúde? Este é mesmo que vou tornar tentar clarificar. Isto é feito com os que nós temos, ou seja, dentro dos que nós temos, nós tivemos uma equipa de 4, 2 deles vão para casa, 2 deles ficam em exercício de funções, de maneira que os que vão para casa durante 2 semanas possam ficar, digamos assim, de reserva estratégica para durante o período em que os 2 estão a trabalhar, se eventualmente algum deles adoecer ou tem que ficar em quarentena, nós tínhamos 2 de reserva para que possam entrar ao ativo. Se nada acontecer, no espaço de 2 semanas rodam e, portanto, podem, ao fim e ao cabo, entanto, aqui, permitir aqui esta rotatividade e esta segurança estratégica de disponibilização de recursos. Mas como todos sabem, e já tive também a oportunidade de transmitir isso, numa situação de exceção, de evolução do surto, em que seja necessário mais recursos, poderemos, e no meu caso, enquanto Autoridade de Saúde Regional, mesmo recorrer depois também ao setor privado, também para alocarmos recursos, quer materiais, infraestruturas ou mesmo até humanos, para que possam dar a melhor resposta também às necessidades. O Secretário de Estado de Saúde anunciou hoje que havia um reforço de 2 milhões de máscaras para o território continental. Pergunto se estas máscaras também chegarão aos profissionais de saúde da região, uma vez que havia falhas de estoque já relatadas aqui na região. Relativamente aos equipamentos de proteção individual, volto a dizer que estamos a fazer esse acompanhamento praticamente diário com as unidades de saúde. Já há mais de um mês que fizemos o levantamento do estoque existente, das necessidades, e tem existido uma colaboração estreita entre todas as unidades de saúde, no sentido de, volto a dizer novamente, através de praticamente um mecanismo de solidariedade, de repor em estoques, na eventualidade de uma unidade de saúde ter um estoque mais inferior. Não obstante, entanto, estamos também com os diferentes fornecedores, quer a nível regional, nacional e internacional, a fazer uma aquisição adicional de equipamentos de proteção individual, bem como também de dispositivos médicos e a nível medicamentoso, para que, entanto, a região também esteja devidamente provida dos recursos necessários para dar resposta às necessidades. Adicionalmente, também, já agora que colocam a questão, importa também referir isso, nos últimos dias temos recebido vários contactos de privados, de empresas que, entretanto, se têm disponibilizado para colaborar também financeiramente no apoio para a aquisição de equipamento de proteção individual, dispositivos médicos e, portanto, dar nota também a todas essas empresas e quer também em nome individual também todos aqueles que têm contactado, nomeadamente com a Direção Regional da Saúde, disponibilizarem-se para colaborar connosco,
um bem-aja a todos eles, pelo facto, ao fim e ao cabo, no entanto, de estarem atentos e colaborantes nesta fase preocupante para todos nós. Tinha origem na Europa, onde é que tinha origem o segundo? O segundo caso também foi de âmbito turístico, digamos assim, também de viagem além fronteiras e que, entanto, durante esse percurso, digamos assim, terá contactado com alguém infectado pelo coronavírus e por essa via também o adquiriu. Não tem relação, não, neste momento não. E no caso, o segundo caso, também foi exigida a quarentena? No segundo caso foi determinada a quarentena também num dos períodos num dos momentos, entanto, também que a pessoa passou pelo aeroporto. Entretanto, se o mesmo foi depois cumprido ou não, entanto, eu acredito que entanto ele tenha sido cumprido. E tanto ele como, entretanto, também todos os restantes elementos também do voo identificado. Mas o que é certo é que por essa via depois também... Vamos interromper esta conferência de imprensa da Autoridade de Saúde para irmos em direto para o Palácio da Ajuda, onde o Primeiro-Ministro vai anunciar as medidas que vão vigorar durante este estado de emergência. O Primeiro-Ministro que se faz acompanhar por muitos dos ministros do seu governo. Sr. Presidente da República são claras e execuíveis por si próprias, não carecendo de regulamentação por parte do Governo. É o caso daquelas que suspendem o direito de resistência ou o direito à greve em determinados setores estratégicos ou infraestruturas essenciais ao funcionamento do país. Outras habilitam o Governo, em caso de necessidade, a adotar medidas de natureza administrativa, como a requisição de bens, de serviços, de instalações ou de pessoal, sempre que seja necessário para assegurar o interesse público. E, por fim, há um conjunto de disposições que carecem de regulamentação, designadamente aquelas que permitem restrições ao direito de deslocação e à liberdade de iniciativa económica. O Conselho de Ministros de hoje concentrou-se exclusivamente na elaboração de um decreto de regulamentação dos direitos das limitações ao direito de deslocação e à liberdade de iniciativa económica. A preocupação que tivemos foi, por um lado, assegurar a máxima contenção e, por outro lado, o mínimo de perturbação. E, por isso, o conjunto de regras que o Conselho de Ministros definiu, quer para os cidadãos, quer para os serviços, quer para as empresas, procuram contribuir da melhor forma possível para conter a expansão da pandemia, com a menor perturbação possível da vida do dia-a-dia dos cidadãos e da sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, e quanto às pessoas, há três situações a distinguir. Em primeiro lugar, pessoas que estão doentes, contaminadas com o coronavírus, ou que estão, por decisão da autoridade sanitária, em situação de vigilância ativa. Quando a estas, fica imposto o isolamento obrigatório, seja por internamento hospitalar, seja por internamento domiciliário, constituindo crime de desobediência a violação desta norma de isolamento obrigatório. Segunda situação, pessoas que constam de grupos de risco reconhecido pelas autoridades de saúde, designadamente pessoas com mais de 70 anos de idade ou pessoas com morbilidades. Relativamente a estas, é imposto um dever especial de proteção. Sabemos que são pessoas de particular risco, que a experiência em outros países revelam que são aqueles setores da sociedade que estão mais atreitos à contaminação pela doença, onde a doença os atinge com maior intensidade e exigindo maior intervenção no internamento hospitalar e que têm um mais elevado risco de mortalidade. Portanto, para os idosos com mais de 70 anos e para pessoas que sofrem qualquer morbilidade, é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências
em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessárias, para assegurar ou a aquisição de bens que necessitem, ou para irem ao banco ou ao CTT tratarem, por exemplo, da sua reforma, para ir se deslocarem ao centro de saúde, para fazerem pequenos passeios higiênicos nas imediações da sua residência ou para passear os animais de companhia. Fora destas situações, estas pessoas devem evitar a todo custo, para sua própria proteção, qualquer deslocação para fora da residência. E o apelo que fazemos é que prossiga o esforço que as famílias, os vizinhos, as redes sociais, os municípios, as juntas de freguesia têm vindo a fazer para apoiar muitos destes idosos, de forma a permitir evitar deslocações desnecessárias, porque é muito importante que se preservem do risco de contaminação da doença. Em terceiro lugar, ao conjunto da população, que não integra nem este grupo de risco, nem que está doente, nem em situação de vigilância ativa. Pessoas como nós, que felizmente não estamos em nenhuma destas situações. Quanto a todos nós, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo o custo também evitar deslocações para fora do domicílio, para além daquelas que são necessárias. Temos um conjunto vasto de exceções que constam do anexo ao decreto, mas que se cingem essencialmente àquelas que há a necessidade de sair para o exercício da atividade profissional, para assistência a familiares, para acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, para passear animais de companhia ou para outras situações que estão definidas também no decreto. No que diz respeito aos serviços públicos, há uma decisão de generalizar a utilização do teletrabalho por todos os funcionários públicos que possam exercer a sua função em situação de teletrabalho. E quanto ao atendimento, recomendamos vivamente o recurso ao atendimento por via telefónica ou online e, portanto, recomendar a todos os cidadãos que tenham alguma assunto a tratar com os serviços públicos a utilização dos canais telefónico e online, evitando o atendimento presencial, e que o atendimento presencial só existirá por marcação. São encerradas as lojas do cidadão, por sendo pontos de grande aglomeração de pessoas, devem ser encerradas para evitar o risco de maior contaminação, mas, contudo, mantêm-se os postos aos cidadãos que estão descentralizados junto de diferentes autarquias locais. Por fim, e que no diz respeito às atividades económicas. Como regra, aquilo que vigorará é que, salvo os casos de atividades que se dediquem ao atendimento público, devem manter a sua atividade normal. As exceções são aqueles casos em que, tendo sido decretada a calamidade pública local, como acontece presentemente no Concelho de Ovar, são impostas medidas e restrições específicas ao desenvolvimento dessa atividade económica. Já no que diz respeito às atividades económicas que envolvem atendimento ao público, desde logo aquelas que têm os estabelecimentos comerciais, a regra é o seu encerramento. Há, contudo, um conjunto de exceções, que também são enunciadas no decreto, de estabelecimentos de natureza comercial de atendimento ao público que podem manter-se abertos. É o caso de padarias, mercearias, supermercados, bombas de gasolina, farmácias, quiosques, ou seja, um conjunto de estabelecimentos, e não estou aqui a enunciar todos eles,
que vendendo bens ou serviços absolutamente essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas, podem, e eu diria até devem, poder manter-se abertos. No que diz respeito especificamente a todos os estabelecimentos de restauração, cafés, pastelaria, bebidas, enfim, toda a vasta categoria de estabelecimentos da restauração, devem ser encerrados no seu atendimento ao público, mas apelamos, aliás, que se possam manter em funcionamento, quer para prestar serviços de take-away, quer para prestar serviços de entrega ao domicílio. É, aliás, particularmente importante, sobretudo nas aldeias, nas vilas, nos bairros, que a restauração se mantenha aberta para poder servir e continuar a apoiar muitos daqueles que vão ter que estar confinados no seu domicílio, seja porque são doentes, seja porque estão sob vigilância ativa, seja porque são idosos, seja por sofrem de qualquer morbilidade e não devem andar na rua. E, portanto, essa restauração de proximidade é muito importante para conseguirmos assegurar com qualidade a alimentação de todas as pessoas que devem permanecer na sua residência. Queria ainda acrescentar que todas as empresas de qualquer ramo de atividade que se mantenham em elaboração devem ter particular atenção na necessidade de cumprir 3 tipos de normas. Primeiro, as normas ditadas pela Direção-Geral de Saúde quanto ao afastamento social. E por isso, por exemplo, os estabelecimentos comerciais que se devem manter em funcionamento devem atender ao público preferencialmente à porta ou ao postigo, de forma a evitar o contacto dos clientes com os seus colaboradores, de forma a minorar os riscos de qualquer tipo de contágio. Devem, em segundo lugar, cumprir todas as normas de higienização que têm sido estabelecidas, quer quanto à higienização das superfícies, quer, quando é o caso, à necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual. E, finalmente, todas estas empresas de qualquer ramo de atividade devem assegurar para a sua elaboração as condições de proteção individual dos respectivos trabalhadores que estão ao seu serviço. Porque preservar a saúde dos trabalhadores é não só uma condição essencial para a proteção do direito à saúde, mas também criar condições para que a elaboração possa prosseguir e todos tenham segurança e confiança no exercício da respectiva atividade profissional. Este conjunto de medidas será devidamente fiscalizada pelas forças de segurança, que atuarão numa dupla dimensão. Primeiro, como é natural, uma dimensão repressiva, encerrando estabelecimentos ou fazendo cessar atividades que estão proibidas de serem exercidas ou que devam estar em funcionamento ou que não possam estar em funcionamento desde agora. Em segundo lugar, procedendo à participação dos crimes de desobediência por violação do isolamento profilático e com o dever de encaminhamento ao domicílio de quem viola a obrigação de isolamento profilático. Por outro lado, as forças de segurança devem desenvolver também uma missão pedagógica de aconselhamento e de informação a todas as pessoas que, não estando proibidas de sair da sua residência, o devem evitar, esclarecendo como devem procurar agir, evitando um excesso de saídas e recomendando-lhes que, pelo dever especial de proteção ou pelo dever geral de recolhimento, devem manter-se no seu domicílio. Chamo a atenção que o estado de emergência vigora pelo período de 15 dias, que esta é a primeira deliberação que tomamos ao abrigo do estado de emergência e que iremos acompanhando a evolução de como serão aplicadas o conjunto destas decisões. O nosso desejo, naturalmente, é, tal como tem acontecido até agora, de um modo voluntário, exemplar e com extraordinário civismo,
todos acatem pacificamente estas recomendações de autocontenção que agora ganham força de lei por via do isolamento coercivo, por via do dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento. As forças de segurança manterão permanentemente informado o Sr. Ministro da Administração Interna da avaliação que fazem de como vai sendo cumprido este diploma. E, em função dessa avaliação, o Governo reserva-se, naturalmente, o poder de estabelecer, se for necessário, um quadro sancionatório para punir o incumprimento, quer do dever especial de proteção, quer do dever geral de recolhimento. O nosso desejo e a nossa convicção é que não foi que o estado de emergência não pôs termo à normalidade com que cívica e voluntariamente os portugueses têm acolhido as recomendações da Direção-Geral de Saúde e têm agido como verdadeiros agentes da saúde pública, contribuindo ativamente para podermos conter este surto pandémico e, tão rapidamente quanto possível, podermos evitar o maior número de doentes infectados e, sobretudo, o maior número de perda de vidas. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição. Uma nota final. O Governo decidiu, a partir de hoje, e sem prejuízo da colegialidade própria do Conselho de Ação Governativa, constituir um gabinete de crise, onde, para além do Primeiro-Ministro, estarão presentes os Srs. Ministros de Estado, a Sra. Ministra da Saúde, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe colocar aqui algumas questões sobre as regras de deslocação das pessoas. Como é que vai ser feita a fiscalização, se vão existir postos de controle, se as sanções previstas, para além do crime de desobediência, têm também multas anexadas, se é necessária autorização prévia para a autorização das pessoas, também algumas dúvidas em relação à movimentação entre municípios e, já agora, nos transportes públicos que estão a circular sobrelotados devido à redução da oferta, que regras vigoram e, no caso dos portugueses que se encontram no estrangeiro, como é que regressam ao país face ao cancelamento dos voos? São muitas perguntas, mas os tempos também a isso obrigam. Obrigado. Muito bem. É como diz, são muitas perguntas. Primeiro, quanto aos estrangeiros que estão fora do país, os portugueses que estão fora do país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Centro de Emergência Consular e do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, tem vindo a desenvolver os esforços para, caso a caso, podermos ir resolvendo as situações. Quando se trata de um número significativo de portugueses que nos permita enviar um avião para os poder recolher, temos-lo feito. Já fizemos relativamente aos portugueses que estavam em Wuhan, já fizemos relativamente a passageiros que estavam em Marrocos. Quando se tratam de casos isolados, obviamente, tudo se torna mais complicado. Até agora, já assegurámos o repatriamento de cerca de 408 portugueses, vindos de mais de quatro continentes e, neste momento, estamos a apanhar todos os casos e a procurar responder. Segunda questão. Não é necessária nenhuma autorização prévia, não há nenhum problema de circulação de um município para o outro, porque em muitos locais, designadamente nas áreas metropolitanas, muitas pessoas vivem num local e trabalham noutro local. Os transportes públicos irão ter a sua lotação reduzida de forma a evitar a acumulação de pessoas e, na medida do possível, mantermos o distanciamento social que devemos manter. E a fiscalização, como eu disse, será feita com dois tipos. Relativamente às situações onde a autoridade sanitária determinou o isolamento, ou com internamento domiciliário ou com internamento hospitalar, aí a violação dessa decisão da autoridade sanitária constituirá crime de desobediência e as forças de segurança participarão ao Ministério Público e conduzirão de imediato a pessoa ao seu domicílio. Quanto às outras situações, seja onde existe o dever especial de proteção,
das pessoas com mais de 70 anos, ou das pessoas que sofrem qualquer morbilidade, ou do dever geral que todos temos de recolhimento domiciliário, aí a atuação das forças de segurança será, nesta fase, eminentemente pedagógica, informando as pessoas que devem permanecer em casa e que só a título excepcional devem andar a circular na via pública. E iremos acompanhando aquilo que é a evolução, porque, tal como tem acontecido até agora, sem a necessidade de estado de emergência e sem necessidade de qualquer diploma, as pessoas têm cumprido tão bem, de modo voluntário, essa recomendação, seria até um desrespeito pelas próprias pessoas impor agora um quadro sancionatório, como se fosse necessário ameaçar as pessoas para cumprirem aquilo que civicamente têm vindo a cumprir. E, portanto, a confiança que temos é que todo este período do estado de emergência poderá ser vivido sem termos de impor esse quadro sancionatório e sem termos que determinar às forças de segurança que possam ter que fazer mais do que esta sua função pedagógica de informar as pessoas e dizer, olha, não deve estar na rua, deve evitar estar na rua, é necessário que se proteja, é necessário evitar os contactos com os outros, porque temos que todos trabalhar para evitar a disseminação desta epidemia. Creio que respondi às suas múltiplas questões. Sr. Primeiro-Ministro, Beatriz Ralón, da TVI. Gostaria de saber, já que falámos dos portugueses que regressam, se o Governo vai obrigar a TAP a cancelar os voos e queria também saber, não ficou explícito na sua declaração, se vão fechar centros comerciais, cabeleireiros, esse tipo de comércio. E já agora, como falou também em teletrabalho, gostaria de saber como é que vai ser fiscalizado, se haverá penalizações e a quem é que os trabalhadores podem recorrer, se for caso disso. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, nós não vamos, nós já cancelamos os voos que foram decididos antes ainda do estado de emergência. Começámos por cancelar os voos para a China, depois os voos para o norte de Itália, depois os voos para toda a Itália, depois, na base da declaração conjunta com o Governo de Espanha, os voos entre Portugal e Espanha, e mais recentemente, na sequência do último Conselho Europeu, o conjunto de voos para fora do espaço da União Europeia, com exceção dos países onde temos comunidades portuguesas particularmente significativas e onde temos que continuar a assegurar a ligação com o território nacional, é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Venezuela, da África do Sul e também com os países africanos, ou melhor, com os países de língua portuguesa, tendo, contudo, no caso do Brasil, eliminado um conjunto de rotas e mantendo exclusivamente as rotas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Pelo contrário, nós temos insistido junto da TAP que é fundamental continuar a assegurar a ligação com estas comunidades, a continuidade territorial, designadamente com os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e em particular, por exemplo, quanto ao caso da Ilha Terceira, onde, tendo a SATA decidido cancelar os voos para essa ilha, é fundamental manter a ligação da TAP de forma a que a Ilha Terceira não fique privada da continuidade territorial com o conjunto do país. Qual era, desculpe? Como centros comerciais, se vão ser fechados e também a questão do teletrabalho, fiscalização e penalizações. Bom, relativamente aos estabelecimentos comerciais, como lhe disse, tudo que seja estabelecimentos de atendimento ao público, a regra vai ser o encerramento. Há uma lista vasta que temos, enunciada no decreto, que identifica os estabelecimentos que podem ficar abertos. Basicamente são aqueles que são essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas. Os de natureza alimentar, desde os supermercados, as mercearias, as padarias, os quiosques, porque é essencial podermos aceder para garantir o direito à informação que se possam manter abertos, serviços como as farmácias, serviços como as bombas de gasolina, portanto, serviços desta natureza manter-se-ão abertos. Os centros comerciais serão encerrados,
com exceção das lojas que tenham esta natureza e que podem permanecer abertas, designadamente os supermercados, que são essenciais que se possam manter abertos para que a cadeia de alimentação possa continuar a fluir. Quanto ao teletrabalho, é que, como sabe, foi liberalizado o acesso ao teletrabalho, foi recomendado o acesso ao teletrabalho, quer no setor público, quer no setor privado, e portanto, esperemos que seja praticado, porque é uma boa forma de permitir às pessoas continuar a sua atividade laboral, da economia continuar a funcionar e todos assegurarmos aquilo que é fundamental, que é limitarmos o contacto social de forma a diminuir o risco de contaminação. Não há neste momento nenhum racionamento nas lojas, nem se justifica que venha a haver, e temos estado a adotar todas as medidas de forma a assegurar que o conjunto de toda a cadeia de fornecimentos se mantém sem quebra. E isso é muito importante, porque, como temos dito, nós temos que salvar as vidas, assegurando que a vida continue. E que para termos uma saúde, para tratarmos de saúde, temos também que ter uma economia sã. E temos que evitar o mais possível situações de ruptura e descontinuidade. E por isso que o critério que adotamos na aplicação destas medidas no quadro do estado de emergência foi o máximo de contenção na expansão da pandemia, com o mínimo de perturbação da vida do dia-a-dia. Para já não há nenhuma razão que justifique qualquer tipo de racionamento, e se todos mantivermos, como temos mantido genericamente até agora, o comportamento cívico adequado, nada justifica qualquer tipo de racionamento. Neste momento estão criadas as condições, por exemplo, na cadeia agroalimentar, para que a atividade agrícola decorra normalmente, para que a pecuária decorra normalmente, para que as cadeias de transformação funcionem normalmente, as cadeias de distribuição funcionem normalmente e as frentes de abastecimento também possam funcionar normalmente. E se todos continuarmos a agir assim, acho que passaremos esta fase concentrados naquilo que nos deve concentrar como preocupação, que é combater a doença, sem criar novos problemas que só dificultarão seguramente o combate à doença. Sr. Primeiro-Ministro, Joana Feliz, da Agência Lusa, começava só por lhe perguntar se os bancos em que lista estão, na lista dos estabelecimentos que vão ficar abertos ou se vão ficar fechados ou de que forma é que vão funcionar. Também lhe perguntava se hoje foi discutido ou se está previsto algum pacote financeiro para estes pequenos negócios que vão ser obrigados a fechar de atendimento ao público, se há alguma forma de garantir para continuar a pagar os salários de negócios que são mais pequenos, e para terminar também se há alguma possibilidade ou se está a ser discutido de alguma maneira um pacote de apoio às famílias na medida da suspensão de pagamento de bens essenciais como luz, água ou comunicações, ou mesmo em relação aos empréstimos bancários durante este período. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, o Conselho de Ministros voltará a reunir amanhã para discutir um conjunto de medidas que têm a ver precisamente com o apoio social e económico às famílias, para além daquelas que já foram adotadas, designadamente aquelas que se destinam a apoiar precisamente estes setores de atividade, como a atividade comercial ou como a restauração, que têm sido particularmente atingidas por esta situação de crise. Ontem os seus Ministros de Estado e das Finanças, os seus Ministros de Estado e da Economia e Transição Digital apresentaram um pacote de medidas para um conjunto de setores de atividade. Como tiveram a ocasião de dizer, não esgota o conjunto das medidas que o Governo tem estado a preparar e, portanto, amanhã faremos um Conselho de Ministros dedicado ao conjunto dessas matérias, tendo agora em conta que as restrições que decorrem do estado de emergência exigem, naturalmente, uma reavaliação do pacote dessas medidas. Como sabemos, o país não se tornou de repente rico e, portanto, com capacidade ilimitada, mas sabemos também que temos novas necessidades a que temos de fazer face
e iremos fazer face para assegurar aquilo que definimos como prioridades: sustentar o rendimento das famílias, a liquidez das empresas, essencial para a proteção do emprego, porque não podemos perder agora nesta crise aquilo que conseguimos recuperar da crise anterior. Os bancos vão se manter em atividade no que diz respeito ao atendimento ao público, na sua organização interna. Presumo que é dos setores onde mais haverá recurso ao teletrabalho. Temos teleperguntas. Muito bem. Muito boa tarde. Não sei se é possível estarem a ouvir. Madalena Salema, da Antena 1. Eu queria saber se haverá, se confirma esta ideia de que os idosos podem sair à rua, vão ter um horário especial de atendimento para fazer as suas compras. Gostaria também de saber se haverá algumas restrições ou novas regras, por exemplo, em relação aos casos de funerais. E se for necessário, na questão da fiscalização, se o Exército poderá também participar em ações de fiscalização a serem, evidentemente, necessárias, o que ainda não se sabe. Então, não haverá nenhum horário especial para atendimento das pessoas que estão sujeitas a um dever especial de proteção. Aquilo que existe é um pedido muito especial a todos os que têm mais de 70 anos ou que sofrem qualquer morbilidade, para limitarem ainda mais do que todos os outros as possibilidades de saída do seu domicílio. E este é um apelo que se faz na proteção dos próprios, porque hoje sabemos com segurança que são dois grupos onde o risco de contaminação é muitíssimo mais elevado que em outros grupos etários e o risco da severidade das consequências da doença são também mais elevados do que para os outros grupos etários. É por isso essencial que mantenham uma especial proteção e limitem o máximo possível as saídas do seu domicílio, e é por isso que é fundamental que famílias, vizinhos, todas as redes sociais, as autarquias locais, como têm estado a fazer, se possam continuar mobilizados de forma a assegurar o maior apoio possível ao conjunto desta população. No que diz respeito às Forças Armadas, o quadro de intervenção das Forças Armadas no âmbito do estado de emergência está claramente definido na lei, e em tudo o que seja necessário poderemos contar com as nossas Forças Armadas para qualquer missão que caiba no quadro legal deste estado de emergência, e utilizaremos esse recurso se e quando for necessário. Havia uma terceira pergunta que era? A terceira pergunta era se havia novas regras em relação aos funerais, se havia... Sim, haverá regras genéricas. Haverá regras genéricas que têm a ver, respeitando naturalmente aquilo que são os sentimentos culturais na sociedade portuguesa quanto aos serviços fúnebres, e está aí exemplo, aliás, do que a Igreja Católica já tomou a iniciativa de fazer quanto às suas próprias atividades de culto e a forma como acompanha essas cerimónias. Haverá regras orientadoras para que se evite grande concentração de pessoas e que os funerais possam ser momentos de contaminação por excesso de proximidade social. Não se ouve. A indústria, sabemos neste momento que há centenas ou milhares de fábricas a laborar com muitos trabalhadores que, inclusivamente nas horas de almoço, partilham copas ou cantinas, e há uma aglomeração muito elevada de pessoas nesses locais. E era para perceber o que é que estas empresas, estas fábricas devem seguir. Há recomendações para elas? Devem seguir as orientações genéricas da Direção-Geral da Saúde ou há medidas concretas para esta área? Bom, como disse há pouco, relativamente às atividades económicas, as restrições que foram determinadas são para aquelas que têm interação com o público. Quanto a todas as outras, insisti que há 3 regras fundamentais que têm de cumprir. Primeiro, as orientações gerais
da Direção-Geral de Saúde, designadamente sobre afastamento social. Segundo lugar, as normas da Direção-Geral de Saúde sobre proteção individual dos seus trabalhadores. E, em terceiro lugar, as normas da Direção-Geral de Saúde sobre higienização dos locais de trabalho. As cantinas e os refeitórios manter-se-ão em funcionamento, mas terão de cumprir as normas especiais que existem sobre a sua própria higiene e a garantia de afastamento social de quem a frequenta, de forma a que também não sejam locais de risco de contaminação. Isso está a ser cumprido ou dependerá de cada empresa assegurar que está a ser cumprido esse distanciamento social e essa higienização? Não, as regras existem e nós estaremos cá, naturalmente, para fiscalizar o cumprimento dessas regras. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Não sei se me conseguem ouvir, Inês de Oliveira Martins, da SIC. Eu começava por perguntar se a Caixa Geral de Depósitos já anunciou, mas os portugueses com créditos noutras instituições também vão ter os empréstimos bancários suspensos no regime parecido àquele que a Caixa anunciou. E também queria saber se o Governo está em curso uma negociação entre o Governo e as empresas fornecedoras de eletricidade e gás para aliviar o encargo nos consumidores que agora têm de ficar em casa, portanto vão ter gastos mais elevados. Obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, foi importante que ao nível do Banco Central Europeu se adotassem regras que agilizassem as condições para que a banca possa negociar com os seus clientes, sejam particulares, sejam empresas, as moratórias relativamente aos créditos que têm contratados. Temos tido um contacto ativo quer com a Associação Portuguesa de Bancos, quer com o Banco de Portugal, tendo em vista que os bancos portugueses tenham uma atitude construtiva, positiva e de apoio às famílias e às empresas nesta fase de crise. E que nunca, como eu tenho insistido, nunca possam esquecer que já contaram com a comunidade nacional no suporte à sua atividade quando a crise financeira os atingiu duramente. Agora é a fase de serem os bancos a ajudarem todos aqueles que são essenciais serem ajudados, de forma a que os rendimentos possam ser assegurados, a atividade económica possa continuar e não acrescentemos a esta crise de saúde pública uma crise económica que temos que todos trabalhar para conseguir evitar na medida do possível. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Varzinho, jornalista do ECO. O Presidente da República, e exatamente nisso que estava a falar, o Presidente da República disse ontem que só se salvam vidas e saúde se, entretanto, a economia não morrer. Estas medidas agora anunciadas pelo Governo garantem que a economia não morre e também como é que vai assegurar que as empresas têm a funcionar com o material que precisam para proteger os seus empregados. Este decreto permite a tomada de controle direto por parte do Estado de alguma empresa privada em caso de necessidade. Bom, como sabe, o Estado não é produtor de bens de proteção individual. Os bens de proteção individual existem no mercado, há um conjunto de empresas, até nacionais, que estão a produzir esses bens de proteção individual. Nós próprios temos vindo a adquirir para os nossos funcionários e, em particular, para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, visto que a primeira prioridade tem que ser, necessariamente, proteger aqueles que nos podem proteger. E aquilo que nós dizemos é que todas as empresas que se pretendam manter em elaboração têm de assegurar os níveis de proteção individual adequados à respectiva atividade, de forma a que a proteção dos seus trabalhadores não seja posta em causa. Tem-se mais alguma questão? Sim. Pedro Soares Botelho, SAP 24. Queria perguntar-lhe, do ponto de vista social e também económico, quanto tempo o país aguenta estas medidas? Qual é o impacto social e, sobretudo, económico? Ou seja, quanto custa ter estas medidas durante o período que forem necessárias? E também perguntar-lhe como é que se garante que estas medidas não resvalam para ações mais coercivas e discricionárias? Bom, eu creio que o Governo, ao adotar estas medidas, teve uma particular cautela em que, tal como dissemos, interpretar este estado de emergência
no quadro de que é uma exceção à regra, que é o escrupuloso respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos portugueses previstos na Constituição da República, e por isso adotamos uma postura muito gradualista, adequada e proporcional às necessidades. Por isso, designadamente quanto à limitação da circulação, do direito de circulação, distinguimos 3 situações muito diferenciadas: aquela de pessoas que estão doentes ou que, por decisão da autoridade sanitária, estão sob vigilância ativa, e essas ficam em isolamento obrigatório, cuja violação constitui crime de desobediência. Aquele segundo grupo, que são as pessoas com mais de 60 anos ou que têm um conjunto de morbilidades, que, constituindo 2 grupos de particular risco, têm que ter particular cautela para evitar a sua contaminação, e a quem impomos um dever especial de proteção. E, finalmente, a sociedade em geral, que tem um dever geral de recolhimento domiciliário, restringindo também ao mínimo possível as suas deslocações, mas com um leque bastante amplo de exceções, desde logo para o exercício da atividade profissional, para podermos levar por curtos períodos de tempo as crianças à rua para poderem ter o mínimo de atividade, ou outras atividades que sejam essenciais à vida do dia-a-dia. E procuramos, aliás, assegurar que a atuação das forças de segurança se distinguia claramente entre a função repressiva, para aqueles casos em que é necessário fechar estabelecimentos cujo encerramento foi determinado, para fazer cessar atividades que foram proibidas, mas também por outra, ou assegurar ou reconduzir ao domicílio quem violou o dever de isolamento, mas por outro lado também aquela função essencial de natureza pedagógica de aconselhar todos, designadamente a população mais idosa, a que é do seu próprio interesse, é essencial para a sua proteção da sua saúde, poder cumprir as recomendações de se manter em recolhimento domiciliário. É, portanto, esta a lógica que temos e não gostaríamos de fugir daqui. Quanto aos impactos económicos e financeiros desta crise, aquele dever que nós temos é precisamente procurar concentrar todos os nossos esforços a travar a pandemia, todos os nossos esforços a curar aquelas pessoas que estão doentes, todos os nossos esforços em procurar acalmar, dar confiança, dar serenidade àqueles que estão neste momento sob vigilância, criar as melhores condições possíveis para os extraordinários profissionais do Serviço Nacional de Saúde continuarem a desempenhar as suas funções, continuar a assegurar que todos aqueles que são indispensáveis ao funcionamento de serviços essenciais, de segurança, de acompanhamento de doentes, de produção de bens alimentares, de distribuição e venda de bens alimentares, nas farmácias, em todos os estabelecimentos cujos funcionamentos são essenciais, esta tem que ser a nossa prioridade. Mas, ao mesmo tempo, temos naturalmente que criar condições para perturbar o mínimo possível o funcionamento geral da sociedade, de forma a que não acrescentemos maiores dificuldades económicas a uma situação que já é muito dura para muitas empresas, para muitas famílias, e em que temos que conseguir conter esses danos de forma a não agravar, aliás, as condições sociais de combate à doença. A social, quanto tempo é possível manter as pessoas em casa? Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Paula Varela, da Rádio Renascença. Estamos a ouvir. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Gabinete de Crise vai, presumo, avaliar diariamente estas medidas, tomar outras, se eventualmente forem necessárias. Como é que vai funcionar esta parte? Também queria perguntar-lhe, em relação a uma questão que tem que ver com os novos centros Covid, os centros médicos locais. Nós temos indicação de que há pessoas que que tinham ido para casa para ficarem com os filhos, uma vez que as escolas estão fechadas, trabalhadores destes centros, mas que estão a ser chamados novamente ao serviço, e também outros que tinham atestados de diversas formas que estão a ser contactados para poderem reforçar, por exemplo, as linhas de apoio telefónicas do Serviço Nacional de Saúde. Queria perceber se isto é uma indicação geral ou se cada centro Covid vai gerir por si esses meios que tem
aos seus serviços. E depois, ainda só sobre o atendimento público, perguntar-lhe também nos serviços se vai haver, por exemplo, prorrogação de prazos para tratar de questões burocráticas. Bom, como sabe, já foi aprovada a legislação precisamente para prorrogar os prazos relativamente ao tratamento de todas as questões burocráticas que podem ser adiadas. Hoje mesmo foi, aliás, suspenso o prazo que se terminava amanhã para o pagamento das prestações da Segurança Social, dando-nos tempo para, em função da decisão sobre o estado de emergência, poder atualizar as decisões que tinham sido tomadas sobre as moratórias do pagamento das contribuições sociais, e assim continuará a existir. Quanto à gestão dos recursos humanos, ela é feita naturalmente por cada uma das entidades que é responsável pela sua gestão, tendo em vista que temos que simultaneamente responder a um aumento da procura dos nossos serviços por esta situação de crise, mas que não podemos deixar de continuar a acompanhar todas as múltiplas situações em que o Serviço Nacional de Saúde tem de continuar a garantir a saúde dos portugueses. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Termina aqui. Conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, acompanhado por alguns dos seus ministros, no Palácio da Ajuda, depois de 7 horas de reunião, onde os ministros estiveram a definir as limitações de direito de circulação e também a limitação da atividade económica. Neste especial informação, no início deste especial informação, acompanhamos também a conferência de imprensa da Autoridade de Saúde, no dia em que já são 3 os casos confirmados nos Açores. Daqui a pouco regressamos com mais informação regional. Até já.